Vá assumindo a sua postura de meditação. E comece a entrar em contato com isso que eu acabo de falar, que é a intenção por trás da ação. Então você é esse que faz, você é esse que se coloca na postura de meditação, mas qual é a sua intenção por trás dessa ação? Isso, em outras palavras, significa fazer conscientemente. É justamente se conectar com essa intenção que faz com que o fazedor e o observador andem juntos. Mas para isso tem uma decisão pessoal, particular, que não pode ser colocada por ninguém. Não pode ser comandada por quem instrui, tem que ser decidida, tem que ser atuada por aquele que faz. E quando você se coloca nessa intenção, você busca uma postura, como descrita nos Yoga Sutras de Patanjali, como descrita nos textos de Hatha Yoga, firme, leve e confortável. E quando você busca uma postura firme, leve e confortável, o seu corpo vai se ajustando a ela. E se a gente faz disso uma prática recorrente, como temos feito, a abhyasa, a prática constante, persistente, recorrente, nós vamos tendo cada vez mais referência do que é uma postura firme, leve e confortável. Então o nosso corpo automaticamente vai passando a buscar essa postura. Quanto tempo leva para o corpo se ajustar a essa postura? E vá observando exatamente esses ajustes. Vá observando os micromovimentos, microcontrações, microrelaxamentos que acontecem no seu corpo. E deixe que isso de fato seja um acontecimento espontâneo. E será que depois de alguns instantes, a quantidade desses ajustes vai diminuindo? E você pode ir se aproximando da imobilidade. Perceba que percebe o que acontece dentro do seu próprio corpo. Perceba que você está atento a isso. Atento com interesse.
Vá unindo a palma das mãos acima da cabeça, cotovelos abertos. Como temos feito, repetimos Parvatasana, postura da montanha, estenda os braços, as mãos vão lá para o teto. Cresça, faça disso um espreguiçar. Ótimo. E venha flexionando o tronco à frente. Primeiro com as costas retas, o máximo que puder. Depois vai arredondando e soltando a cabeça, como quem encosta a testa nas mãos ou no chão. Volte. E a cada vez que volta para a postura de meditação, observe o corpo por alguns instantes, buscando se assentar novamente na postura. Perceba que há um momento de pequenos ajustes, até que o corpo se estabelece novamente na postura. E se a gente faz cada uma dessas posturas e depois volta para a postura de meditação, é para que a gente observe seus efeitos. Então, os asanas não meditativos, eles têm essa intenção também de nos ensinar a sentir o corpo de uma outra forma, essa intenção de fazer com que a postura de meditação seja mais firme, mais leve, mais confortável. Mão esquerda fica apoiada no chão, ao lado do quadril. Leve o braço direito estendido lá para cima. Cresça, espreguice. E vá deslizando a mão esquerda no sentido lateral, e você vai inclinando para o seu lado esquerdo, abrindo essa lateral direita do tronco. Estenda bem o braço direito, abra. Procure os efeitos desse alongamento na lateral direita, desde a região do quadril, lateral do abdômen, lateral das costelas, esses pequenos músculos que ficam entre cada uma das costelas. E tenha a intenção de crescer. Volte.
Faça para o outro lado. Estenda primeiro bem o braço esquerdo, espreguice, cresça. E aí vai inclinando para o seu lado direito, abrindo bem a lateral esquerda. Volte. Primeiro você volta ao tronco, depois você volta o braço. Observe como fica, então, na postura de base, a postura de meditação. Então, torcemos, mão direita no joelho esquerdo, mão esquerda no chão, na direção da coluna, vire o ombro esquerdo, vem para trás. Volte. E já vá torcendo para o outro lado. Volte. Como fica? De volta na postura de meditação. E observe se agora, depois dessa pequena série de 4 posturas que fizemos, começamos com o Parvatasana, a montanha, depois flexionamos o tronco à frente em Yoga Mudra, depois uma inclinação lateral e uma torção. Como sente a postura depois dessa pequena série? E nós temos procurado esses princípios de Mula Bandha, que também foi um dos temas centrais da prática de ontem à noite.
E essa inter-relação que existe entre Bandha e Asana, assim como também existe uma inter-relação entre Asana e Pranayama, ou seja, as técnicas elas não são tão separadas. Existe uma zona de transição entre uma técnica e outra. E a gente vai procurando então perceber, sentir, trazer a consciência para a região do assoalho pélvico. E mais do que contrair a região do assoalho pélvico ou do esfíncter anal, vá fazendo esse caráter de elevação do esfíncter. Bem devagar, aos poucos, percebendo que vai mudando dessa base do assoalho pélvico para cima, ao longo do eixo da coluna, quando você faz isso. E eleve até o ponto máximo que você puder elevar. Perceba que não é necessário tanto esforço para isso. Não precisa contrair com intensidade. Você vai buscando a elevação. Vá desfazendo e perceba esse retorno, esse caráter descendente. Mas você não relaxa completamente a região do assoalho pélvico, como a gente tem visto já várias aulas. É importante manter esse tônus para que a postura permaneça firme, leve, confortável. E o que a gente vai fazendo agora é descobrir qual é esse tônus mais essencial. Como que o trabalho com essa região do assoalho pélvico pode interferir, influenciar na forma como eu faço a postura. Então, mais uma vez, faça a elevação do esfíncter anal e observe os efeitos dessa elevação nessa postura de base, a postura de meditação. Desfaça a elevação. E nós vamos repetir essa pequena série de 4 posturas, mas agora, junto com cada uma dessas posturas, nós vamos colocar esse caráter de elevação do esfíncter anal, observando o que muda também durante o asana não meditativo. Então vá unindo a palma das mãos acima da cabeça, vá estendendo os braços, as mãos lá para cima, estenda, espreguice, cresça. E com os braços assim estendidos, vá colocando esse caráter de elevação do esfíncter anal. E veja o que muda na postura. Será que dá para crescer um pouco mais? Como fica a tração no eixo da coluna? E vá desfazendo a elevação do esfíncter anal e voltando os braços. Observe. Vá fazendo a flexão do tronco à frente. Yoga Mudra.
quando chega no seu limite, coloque esse caráter de elevação do esfíncter anal e observe como isso influencia e modifica a postura. Como sente a região lombar e como sente os movimentos respiratórios na região lombar. Desfaça a elevação do esfíncter, volte. Mão esquerda se apoia no chão, ao lado do quadril, leve o braço direito lá para cima, estenda o braço direito em direção ao teto. Vai inclinando para o seu lado esquerdo. E chegando no seu limite, faça de novo a elevação do esfíncter. Cresça um pouco mais com a coluna, gere um pouco mais de tração. Como fica por dentro do abdômen e para onde a sua respiração se direciona quando você mantém a elevação do esfíncter anal. Desfaça a elevação e vá voltando primeiro o tronco, depois o braço. Já vá apoiando a mão direita no chão. Eleve o braço esquerdo. E vai inclinando para o seu lado direito, encontrando o seu limite na postura. E então, faça esse princípio de Mula Bandha, elevação lenta do esfíncter anal, observando os seus efeitos. Desfaça a elevação, volte. O tronco, depois o braço. Se observe na postura de meditação. Torcemos. Mão direita no joelho esquerdo, virando o ombro esquerdo bem lá para trás. Essa mão que se apoia na direção da coluna, no chão, mantém as costas bem retas, mantém o eixo vertical. Não deixe o corpo cair lá para trás. Ao mesmo tempo que você torce, você cresce. E quando chega no seu limite da torção,
coloque a elevação do esfíncter anal e observe o que muda na sensação que tem do eixo da coluna. Desfaça a elevação, volte da torção. E já vá torcendo para o outro lado. Você busca simultaneamente torção e tração. E quando chega no seu limite, faça a elevação do esfíncter. Desfaça a elevação, volte. Volte para a postura de meditação. Se observe um instante. Faça mais uma vez essa elevação na sua postura de meditação. E sinta bem a região do abdômen, mas não essa camada mais superficial, frontal do abdômen, mas uma camada mais profunda, mais interna. Como se a gente estivesse buscando algum efeito entre essa parede frontal do abdômen e a coluna. Por dentro, na altura do umbigo. Como se essa elevação fosse sendo responsável por manter um encaixe mais firme da base da coluna. E vá desfazendo o excesso de esforço. É comum fazer mais esforço do que precisa quando a gente está começando a treinar a Mula Bandha. Então desfaça o excesso de esforço, vá sustentando apenas aquilo que você identifica como mais essencial para que essa base da coluna fique firme, para que você mantenha e sustente uma intenção ascendente ao longo da coluna toda. Então, desfaça a sua postura, vamos deitando de costas. Quando for se deitando, por alguns instantes, se espreguice.
Espreguice livremente, como sentir vontade. E vá percebendo que o espreguiçar é da mesma natureza daqueles ajustes, microajustes que o corpo faz quando você busca a postura de meditação. Ou seja, não é um processo racional. Você não fica escolhendo racionalmente porque faz um movimento ou outro enquanto espreguiça. Assim como você não fica escolhendo racionalmente que ajustes você faz quando se sente. É algo da natureza do corpo, não passa por um processo racional, não passa por um processo lógico. E vá aproximando os joelhos do peito, os joelhos ficam um pouco mais afastados, as mãos seguram os dedos dos pés. E vai estendendo as pernas, calcanhares em direção ao teto, a cabeça em direção aos joelhos. E veja se pode deixando as pernas mais na vertical, aproximando mais o contato da lombar com o chão. Com isso o quadril vai um pouco mais para trás. Você tira mais o contato da parte do meio das costas para cima do chão e procura manter o contato da lombar. E vá voltando, flexione novamente as pernas, não solte ainda os pés. E com as pernas assim flexionadas, as mãos segurando os dedos dos pés, sinta a acomodação e o contato da coluna com o chão. Veja se pode sentir a coluna inteira, ou grande parte da coluna em contato com o chão. E leve novamente os calcanhares em direção ao teto. Agora mantenha a cabeça apoiada no chão. E você vai tentando de novo aproximar a região lombar em contato com o chão. Quando mantém o contato da cabeça, fica mais difícil. Então perceba quais são esses ajustes necessários para que você possa ir apoiando cada vez um pouco mais a região lombar no chão, o quadril se aproximando um pouco mais do chão. E você vai manter os pés assim para cima, as pernas estendidas, e vai tirar o contato dos dedos das mãos. E vai apoiando as mãos no chão ao longo do corpo. E aí você vai apoiando então a lombar, apoiando o quadril. Mantenha as pernas assim na vertical. Isso é chamado Ardha Halasana, meia postura do arado. E procure retirar da postura o excesso de esforço. Diz Vyasa, em sua interpretação do texto de Patanjali, no verso que fala de asana,
que quando a postura é dominada, o corpo para de tremer. E a postura é dominada pela precisão do esforço aplicado, pela redução do excesso de esforço. Se você está bem com a região lombar, volta as pernas estendidas. Se preferir, você volta as pernas flexionadas até deixar o corpo de novo solto, as pernas estendidas lá para o chão. Solte e relaxe. Então deixe as pernas próximas, os braços ao longo do corpo, mãos apoiadas no chão. E a gente vai voltar para Ardha Halasana, a meia postura do arado, a partir daqui. Você já sabe se está com algum desconforto lombar, você faz isso com as pernas flexionadas até apontar os calcanhares para o teto. Se está bem com a região lombar, vá usando a força do abdômen e vai elevando as duas pernas unidas, estendidas, até apontar de novo os calcanhares lá para o teto. Retire aos poucos o excesso de esforço e vá procurando aplicar nessa postura todos esses conceitos que a gente vem trabalhando no asana. Uma postura que, para algumas pessoas, exige um pouco mais de esforço. Volte a flexionar então as pernas, aproximando os joelhos do peito. As plantas dos pés vão se unindo. Eleve a cabeça, as mãos seguram nos pés. E você vai trazendo os calcanhares bem próximos à região do quadril. E mantém a cabeça assim elevada, queixo próximo ao peito. Joelhos bem afastados e faça força para afastar os joelhos o máximo que você puder. A lombar fica em contato com o chão. Procure deixar o quadril também em contato com o chão. E agora você vai voltando o contato da cabeça e vai trazendo os pés mais para cima, numa trajetória, como se quisesse aproximar os dedões dos pés do seu nariz. Você volta então a segurar os dedos dos pés. Você pode segurar nos dedões dos pés, por exemplo. E vai de novo estendendo as pernas lá para cima. Leve a cabeça em direção aos joelhos.
Mas agora, além de estender, vai afastando as pernas o máximo que você puder. Veja se pode voltar ao contato da cabeça. Procure aproximar o quadril do chão, mesmo que isso seja só uma intenção. Calcanhares bem para fora. Volte a flexionar as pernas. Apoie os pés no chão. E em seguida vai estendendo as pernas. Relaxe. E treine o relaxamento como um asana. Shavasana é também uma postura, é também um asana. Não é um simples deitar, não é um simples descanso. Não estamos necessariamente cansados, mas é um momento de grande observação. É a observação que faz com que o relaxamento aconteça. E essa é uma postura onde você pode ir soltando o excesso de contrações que ficam no corpo. Você vai buscando reconhecer essas contrações e soltar, relaxar. Leve os braços estendidos lá para trás, estenda, cresça, aponte os pés bem para frente. Depois aponte os calcanhares para frente, os dedos bem para trás. Então vamos virando de lado e em seguida vá se sentando de volta na sua postura de meditação.
Sinta e perceba esses ajustes que o próprio corpo vai fazendo para te trazer de volta à postura. Existe esse que faz e a intenção por trás da ação. Você tem a intenção de permanecer sentado de forma firme, leve e confortável. Isso passa pela sua vontade, passa pela determinação. E ao mesmo tempo existe esse que observa isso acontecendo. O que observa apenas observa. Não tem nenhuma intenção, não tem nenhuma decisão. E você observa essas duas instâncias coexistindo, fazedor e observador, sustentador da postura e contemplador da postura. E a recomendação é que você continue na sua própria prática meditativa mais alguns instantes. Aproveite esse momento. Hoje tem um caminhão aqui do lado, é até bom que eu desligue, vocês ficam mais em silêncio. Mas é a vida como ela é. Tem barulho de passarinho, mas também tem barulho de caminhão de vez em quando. Então eu agradeço, eu continuo à disposição para os comentários que vocês têm mandado, agradeço essa interação também. E a gente se encontra de novo amanhã aqui. Bom dia!